Gálatas 4, de 1 a 7, todos juntos, está aí no informativo que você recebeu, e nós vamos ler. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Leia comigo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. O povo de Deus diz, amém. Assente-se, por favor. Coro Primícias, esteja à vontade para seguir para o seu muito abençoado ensaio. A noite da quarta-feira é de fato muito especial para nós, e uma razão para isto é porque nós podemos separar esse tempo de qualidade para dirigir o nosso pensamento à palavra de Deus, e nós reservamos um bom tempo nas noites de quarta-feira para tratar de assuntos bíblicos com, digamos assim, acentuada profundidade. E nós já estamos há algumas quartas-feiras aprendendo tudo, querendo aprender tudo que a Bíblia ensina sobre Jesus, sobre o Filho de Deus. Nós já vimos que Jesus é Deus eterno, isto é, Ele existe antes da fundação do mundo, antes de Ele ser um feto no útero de Maria, Ele já existia eternamente como Deus, junto ao seu Pai e ao Espírito Santo, e o que Ele estava fazendo era sendo louvado pelos anjos, planejando a nossa redenção e sendo o agente ativo da criação deste universo material, quando isto teve início. Nós também vimos que algumas vezes no Antigo Testamento ele estava presente, de uma maneira muito gloriosa e incompreensível para a mente humana. Ele se manifestou, e ele se manifestou de uma maneira tão tremenda que foi chamado nessas ocasiões de o anjo do Senhor. Houve outras, mas nós nos atentamos para estas. Ele foi profetizado, e nós vimos algumas das profecias. Ele foi prometido, e nós vimos alguns lados, aspectos do caráter em que ele foi prometido aos homens da antiguidade. E nós começamos a olhar a sua descida a este mundo, a sua vinda propriamente dita, a sua encarnação. Algo tremendo. Ele se rebaixar de uma maneira tão impressionante, que nós só compreenderemos adequadamente quando nós o virmos novamente em glória. Então nós vamos poder dizer e fitar a glória que o cerca e dizer, Senhor, Tu deixaste tudo isso por mim. Mas o apóstolo é muito categórico, ele não escreve estas coisas para nos informar, mas para nos exortar, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E vimos os propósitos. Um homem era necessário para sofrer pelos pecadores, uma vida perfeita, uma morte perfeita, um sacrifício perfeito, para que nele fosse consumado o projeto e o propósito de Deus da nossa redenção. Agora nós estamos nos aproximando do Natal, não no calendário, mas estamos nos aproximando das cenas registradas na Bíblia em relação ao nascimento de Jesus. Nós vamos pensar hoje na família de Jesus. Vamos começar a pensar na família de Jesus. E vamos ver que papel isto teve na formação dele enquanto um homem e nos propósitos de Deus que se cumpriu por meio disso. E depois de 2 quartas-feiras falando sobre a sua família de maneira geral, eu quero passar uma quarta-feira olhando para o homem que Deus escolheu para ser o pai de Jesus, José. E uma outra quarta-feira olhando para a mulher que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus, Maria. E depois nós vamos ver o nascimento de Jesus, como as coisas aconteceram.
e a sua infância, que tem alguns relatos apresentados nos evangelhos, e nós temos muitas coisas maravilhosas com a graça de Deus para ver a cada quarta-feira, e hoje nós vamos ver a família de Jesus. Jesus tinha uma família, ele teve um pai adotivo e uma mãe, e ele cresceu num seio familiar, num lar como o nosso. E a sua família é apresentada na Bíblia Sagrada. Seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, alguns outros parentes como Zacarias, Isabel, João Batista. Mas nós queremos olhar um pouco mais do que isto. E ainda que nós tenhamos lido o texto de Gálatas que fala que ele nasceu de mulher, sob a lei, veja a história numa perspectiva mais ampla. Hoje em Mateus 1, de 1 a 17. Mateus 1, de 1 a 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você começou o Novo Testamento achando que está no Antigo, é isso mesmo. Parece o livro de Crônicas. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar, a Perez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Mateus 1,7. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Mateus 1,12. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Você sabe quão caro era papel no tempo que Mateus escreveu este texto? Você sabe que o papel era considerado um artigo praticamente luxuoso. O papel era caríssimo. O processo de produção, que não era papel propriamente dito, você tinha duas opções, uma caríssima de baixa durabilidade, que era o papiro, e você tinha uma caríssima de uma durabilidade um pouco maior, que era o velino, que era o couro trabalhado para ser usado como instrumento de escrita. Era caro. Você sabe do que se fazia tinta nos tempos bíblicos? A tinta era normalmente feita de alguns crustáceos que eliminavam pigmentos, e eles misturavam estes pigmentos ao óleo mineral para poder produzir tinta. Ou seja, nós estamos tratando de coisas que custavam muito dinheiro. E consequentemente, se o papel e a tinta eram tão caros, uma das primeiras regras da escrita era a objetividade. Então a pergunta que nós queremos fazer diante desta realidade daquele tempo e contexto é: por que Mateus, usando papel que custava caro, talvez velino, que era caríssimo, e uma tinta tão dispendiosa e difícil de obter, por que Mateus se deu o trabalho de fazer um registro semelhante a este? Por quê? Eu quero lhes apresentar algumas razões. A primeira, a mais diretamente ligado ao texto disso. Genealogias eram um assunto tremendamente importante para os judeus. Talvez você já tenha observado que as pessoas antigas e as pessoas, principalmente nos interiores, nas cidades pequenas, conhecem alguém por ser filho de alguém, não é assim? Você é filho de fulano. Ou como aconteceu com um amigo meu que foi fazer uma viagem missionária numa cidade no interior de Minas. E ele chegou em determinada casa e tinha um senhorzinho sentado num tijolo assim na porta, vendo o tempo passar. E ele disse: senhor, eu queria falar com o senhor sobre Jesus Cristo. Ele disse: pode falar, meu filho.
E depois que o meu irmão fez a apresentação de todo o plano de salvação de Deus, ele disse: o senhor queria dizer alguma coisa depois disso, uma vez que o senhor prestou muita atenção e falou: eu queria mesmo te fazer uma pergunta. E ele pensou: que pergunta? Aí vem. E o moço olhou para ele e falou assim: você não é filho do Juca, não? Naqueles tempos, algo ainda mais rigoroso do que os vínculos de conhecimento. A genealogia era fundamental para os judeus, a fim de que eles pudessem se identificar uns nos outros, e a fim de que o acesso aos privilégios que Deus deu à família de Abraão fossem retidos e mantidos dentro da família de Abraão. Esse assunto era um assunto tão importante. Veja comigo o que está escrito lá no livro de Neemias, capítulo 7. Ora, sabemos que Neemias viveu e registrou no seu livro aquilo que foi experimentado pelos judeus quando eles voltaram da Babilônia. Eles foram arrancados da sua terra e passaram 70 anos exilados, e depois de 7 décadas fora, eles tiveram permissão de voltar e gradativamente foram retornando. E é claro que querendo voltar para as cidades de origem, querendo reaver os bens, a posse da sua família. Então é que nós encontramos as regras, como está escrito, por exemplo, no capítulo 7, versículo 5, Neemias 7, 5. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Preste atenção nisso. Quem mandou ele fazer isso? Deus. Deus pôs no meu coração que ajuntasse o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro. Agora consulte nesse mesmo capítulo, versículo 63. Veja o que diz ali. E os sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado no seu nome, observe com muita atenção o versículo 64. Estes buscaram o seu registro nos livros genealógicos, porém não se achou. Então, como que diz a sua Bíblia? Imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Uma vez que os judeus constituíam uma família só muito ampla, todos eles remontando a Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, que foram os cabeças das tribos, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gade, Azer, José e Benjamim. Foram os 12 cabeças das tribos. Era muito importante, se alguém queria ter qualquer direito no meio desse povo, que ele conseguisse traçar a si mesmo como parte disso. Tão importante era isto para os judeus, que o historiador romano judeu Joséfo nos diz que no antigo templo de Jerusalém havia arquivos que registravam, e segundo dizia Joséfo, até Adão, cada pessoa que nasceu dentro dessa linhagem, até Adão, cada casamento, cada filho, cada pessoa, mesmo que tenha morrido, mesmo que qualquer coisa dessa tenha acontecido, cada nome de alguém que pertenceu a essa árvore genealógica estava registrado, repito, para seu espanto, até Adão. E esses arquivos eram importantíssimos, não só para fazer uma espécie de controle demográfico, mas para que as pessoas pudessem ser identificados e reconhecidos como parte do povo da aliança. Quer sentir a importância disto? Eu fiz uma dinâmica sobre isso no nosso retiro, que estavam no retiro, se lembrarão, permitirão a repetição. Alguém aqui é judeu? Ou tem sangue judeu? Ou nasceu judeu? Alguém aqui? Não? Nem minimamente? Talvez um bisavô esquecido assim, não? Nada, nada, nada. Pois nos cause muita impressão a perceber isto, que não fosse
a entrada de Jesus Cristo no mundo, Deus não teria nada para nós. Nós estaríamos fora. A porta estaria fechada para nós. E se você sentiu excluído, você sentiu a gravidade do que nós estamos falando. Porque o propósito de Deus, originalmente, estava atrelado a Abraão e aos seus. Ainda que Deus já tivesse feito provisões para a inclusão de alguns externos, isto era muito eventual. O propósito de Deus originalmente estava atrelado, vinculado, indissociável de Abraão e os seus, especialmente Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó. Então, repito, era muito importante ter este senso genealógico, familiar, você se identificar ali naqueles arquivos enormes do templo, você poder achar o seu nome ali e ser reconhecido como alguém que faz parte disso, porque então você tem direitos. Se não, amigo, você vai ser considerado imundo e excluído do sacerdócio, como aconteceu com os filhos de Barzilai, que acabamos de ler em Neemias 7:64. Nos dias de Jesus, um judeu podia se deter, discorrendo, conversando, entusiasmadamente, sobre genealogia, durante horas, porque este assunto era um patrimônio nacional de Israel, algo de que eles se orgulhavam, fazia parte do ethos, isto é, da autocompreensão de quem eles eram, de como eles se viam. E isto, evidentemente, depois da vinda de Jesus Cristo e da abertura da salvação para os gentios, se tornou uma pedra de tropeço. Você vai entender agora porque Paulo deu algumas recomendações a Timóteo e Tito. Abra comigo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Veja o que diz lá. Como te roguei, 1 Timóteo 1:3, como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Epístola seguinte, 2 Timóteo, a próxima é Tito, capítulo 3, versículo 9. Tito 3, 9, que diz: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Esse assunto das genealogias era tão importante entre os judeus, era um assunto tão vital, na verdade, mais do que importante, que o apóstolo Paulo percebeu que isso seria usado pelo inimigo para poder fazer um tropeço no meio da igreja. Por isso ele dá essa advertência: não entretenha esse tipo de assunto. Se isso vier até você, corte bem cortado, para que isso não tenha nenhuma forma de tropeço. No entanto, entendido isso, nós continuamos precisando entender por que é que Mateus dedicou tanto tempo a esta genealogia. Primeira coisa, judeus. Mateus estava escrevendo para judeus. Os judeus para quem Mateus escreveu não tinham dificuldade de pronunciar esses nomes. Você já foi pedido, sem aviso prévio, para ler algum texto desse do Antigo Testamento que tem nomes que às vezes a gente tem de segurar um segundinho antes da gente ler? Pois bem, eles não tinham dificuldade com esses nomes. Esses nomes faziam parte do pensamento coletivo, faziam parte daquilo que era de conhecimento geral. E quando Mateus escreveu estas palavras, muito embora talvez elas nem
estes nomes sejam tão prontamente reconhecidos por nós hoje, eles foram prontamente reconhecidos pelos primeiros leitores deste evangelho. Quando eles começaram a ler o que Mateus escreveu, eles entenderam o que Mateus estava querendo dizer. E o que Mateus estava querendo dizer? Primeiro, que Jesus tinha direito ao trono. Que Jesus tinha direito ao trono. No dia 6 de maio, o rei Charles vai ser coroado. Eu vou assistir ao vivo, já reservei a data. Eu gosto dessas coisas, eu tenho certeza que, a não ser que aconteça algum imprevisto ou alguma emergência, eu quero assistir a coroação do rei da Inglaterra. Você vai assistir também? Pelo menos o que passar assim um curto pedaço. Eu quero assistir tudo. Eu gosto dessas coisas. O rei Charles vai ser coroado rei da Inglaterra, por causa que a mãe dele foi rainha, e antes da mãe dele, o avô dele, e antes do avô dele, o tio-avô dele, e antes do tio-avô dele, o bisavô dele, e antes do bisavô dele, o tataravô dele, e assim sucessivamente por mais de 1000 anos. O direito dele ao trono de Santo André é inquestionável. Por quê? Porque ele é o filho desse povo todo. Quando o judeu do século I leu Mateus 1, de 1 a 17, ele entendeu o que Mateus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que o Senhor Jesus era aquele que tinha direitos ao trono de Israel, o descendente dos reis. Você viu o nome dos reis aqui, a partir do versículo 6? E Jessé gerou ao rei Davi. E depois de rei Davi, do versículo 6 até ao versículo 12, todos os nomes foram nomes que você encontra de novo lá em 1 Reis, em 2 Reis, em 1 Crônicas e 2 Crônicas. Porque todos foram homens que usaram a coroa de Israel. Ora, somente este assunto, irmãos, é assunto para a gente conversar por mais de uma quarta-feira, mas eu quero tratar disso com objetividade. A suma principal deste texto é: Jesus era o rei que tinha direitos ao trono de Israel. E o que Israel fez com o rei deles? O rejeitou. O traiu. O entregou a Pôncio Pilatos. Exigiu a sua crucificação. Preferiu Barrabás. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. É verdade, nós vivemos numa república, e o nosso país foi uma monarquia durante um curto período de anos. Então não se enraizou muito na mentalidade do brasileiro uma ideia clara de monarquia, nem isso pertence muito ao nosso mundo no qual nós vivemos, uma vez que as monarquias que há são poucas, e são só decorativas praticamente. Mas em tempos de outrora, em tempos em que a Bíblia foi escrita, o monarca não era uma peça decorativa. O monarca era a concentração dos poderes. Era a figura que representava o povo e o poder do povo, e o indicado por Deus para reinar sobre o povo. Era algo denso de conteúdo, meus queridos. Então, quando você rejeita um monarca, isto ficou tão claro para o judeu do século I. Você não rejeita somente a ele. Você rejeita o próprio Deus que o estabeleceu como rei. Tudo isso está presente aqui nestas primeiras linhas do Evangelho de Mateus, correndo inclusive o risco de passar despercebido de nós. É uma genealogia real, mas de um rei que foi rejeitado pelo seu próprio povo. Pilatos perguntou para os judeus, eu estava lendo isso ontem, foi minha leitura de ontem, Evangelho de João capítulo 19. Pilatos perguntou para os judeus: hei de crucificar o vosso rei? Você lembra a resposta deles? Não temos rei senão César. E quando Pilatos mandou crucificá-lo, mandou colocar uma placa sobre a cruz. Vai ter uma quarta-feira só sobre essa placa, mas faltam alguns meses para ela. Sobre a placa estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Sobre a cruz, dos dois crucificados ao lado de Cristo, um à sua direita e um à sua esquerda,
Não estava escrito isso, evidentemente não. Sobre a cruz deles estava escrito a acusação, estava escrito ladrão. Você já me ouviu falar sobre a cruz aqui nas últimas semanas e já viu que a cruz era uma pena de morte para afugentar, para assustar, para que ninguém se aventurasse em cometer o mesmo crime que aquele pernicioso bandido condenado cometeu. Então, quando alguém passava pela estrada de Jerusalém naquele dia, tinha 3 homens crucificados. Sobre 2 deles estava escrito ladrão. E na cabeça da pessoa passa o seguinte: bem, é melhor eu não roubar. Porque se eu roubar, o que vão fazer comigo? E você acha que lá nos países islâmicos, onde corta a mão do ladrão, você acha que é muito. Pois os romanos tinham uma solução um pouco mais severa para o assunto. Mas sobre a cruz do meio, uma acusação que não é acusação. Qual é o crime? Está escrito lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Qual é o crime? É crime ser rei? Qual é o crime? Não há acusação na placa. Quando os sacerdotes leram a placa, eles disseram a Pilatos, João capítulo 19, não digas rei dos judeus, digas, ele se diz rei dos judeus. Aí haveria crime. Mas Pilatos recusou-se mudar a redação da placa, porque Pilatos, é verdade, na sua consciência sabia que Cristo não tinha cometido crime nenhum. Mas é claro que a placa significa mais do que isto. A placa significa o mesmo que esta genealogia de Mateus 1, de 1 a 17. Ela significa, eis o que este povo fez com o rei que Deus mandou para eles. É isto que a placa significa. Você já apreciou o detalhe, meu amigo, que está escrito nos 4 evangelhos, que aquela placa estava escrita em letras gregas, romanas e hebraicas? Você já apreciou esse detalhe? Estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Como não admirar que a providência de Deus tenha incluído um detalhe tal como este na crucificação, porque de fato o hebraico era a língua local, o latim era a língua oficial e o grego era a língua franca mundial. O que estava lá era algo muito relacionado à obra missionária e ao levar a mensagem do rei crucificado a todas as nações. Estava escrito ali para o mundo inteiro ler, em qualquer idioma, para o mundo inteiro tomar notícia do que é que Israel fez com o rei que Deus mandou para eles. Esta é, portanto, a primeira e principal lição deste texto, a de que o Senhor Jesus ainda tem, direitos ao trono de Israel, mas a própria nação não só negou a ele esses direitos, como fez dele a exibição da sua rejeição contra a soberania divina, porque o que eles fizeram com Cristo não foi somente que reine sobre nós, um atestado evidente da rebeldia, que é o estado espiritual de todos os descendentes de Adão e Eva, que dizem para Deus a mesma coisa: não queremos que reines sobre nós. O judeu do século I, quando leu este texto, entendeu o que Mateus estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que Deus mandou o rei prometido, mas Israel preferiu Barrabás e mandou crucificá-lo. Temos outros detalhes que chamam a nossa atenção neste texto sobre a família de Jesus. Não é comum, numa genealogia do Antigo Testamento, citar o nome das mães. E isto não tem a ver com uma espécie de uma visão inferiorizada da mulher, não. Tem a ver com, em grande medida, os costumes da época. Nos atenhamos aqui, por ora,
para ressaltar que há o nome de 5 mulheres nesta genealogia. Repito que o judeu do século I que leu esse texto pela primeira vez, da mesma maneira como ele entendeu objetivamente o que Mateus estava querendo dizer, ele também achou algum detalhe ou outro estranho. E um deles é este, versículo 3. E Judá gerou, qual é o nome dela? Mateus 1:3. Qual é o nome dela? Alguns sabem. Mateus, capítulo 1, versículo 3. E Judá gerou de Tamar. Você conhece a história de Tamar? Que está em Gênesis capítulo 38. É uma história, meu amigo, para depois das 22 horas. Faixa etária 16 anos, pelo menos, para poder ouvir a história de Tamar. É sério. Não é bonita a história, não. Os judeus conheciam a história de Tamar, da forma como ela foi usada pelo próprio sogro como uma espécie de prostituta, enquanto que ela estava era apenas querendo o seu direito de trazer descendência ao seu falecido marido. Era a lei do levirato, era uma prática comum do mundo oriental antigo. E da forma como Judá quis matá-la, com que moral ele quis matá-la? Mas ele quis matá-la. E por fim a recebeu como sua esposa, e Deus suscitou ali a descendência dele, Perez e Zerá. No versículo 5 nós temos 2 mulheres, a primeira delas que diz seu nome, Raabe. E você se lembra da história de Raabe, como está lá no livro de Josué? Raabe também era uma prostituta, e mentirosa por sinal, habilidosa em contar mentira. Você está percebendo que Mateus está contando as histórias da família que nas nossas famílias ninguém conta? Você está percebendo que ele está colocando assim, aquelas histórias que ficam assim só entre nós e que ele está jogando assim bem em público mesmo? Porque o outro nome de fato não era assim colega de profissão das 2 anteriores. Mas Ruth nasceu em que país? Moabe, Júlia, muito bem lembrado. Ruth nasceu em Moabe. E moabitas, você que é um profundo conhecedor do Antigo Testamento, moabitas eram filhos de quem? Se falar todo mundo de uma vez. De Ló. Muito obrigado, Lúcio. Por sua vez, tem uma história pior do que a de Tamar. Então Mateus selecionou assim, os capítulos mais bizarros do Antigo Testamento para colocar aqui. Ele fez uma seleta, fez. Porque no final, no versículo 7, ele diz: E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Ele fez pior do que colocar o nome dela. Porque se ele tivesse colocado Batseba, já não ficaria bonito. Mas ele fez questão de contar o crime, da que fora mulher de Urias. Será que Mateus escreveu isso aqui só para deixar o povo desconfortável? Só para fazer as crianças terem que sair da sala? Ou será que Mateus está tentando nos contar a história de como a graça de Deus consegue prevalecer sobre a nossa natureza pecaminosa? Eu gostaria de depor em favor de Raabe, que conquanto de fato ela tivesse sido uma prostituta, quando ela se encontrou com os espias, ela disse: nós ouvimos o que o vosso Deus fez no Egito, e não há nenhum Deus como o vosso Deus. Deporei também em favor de Ruth, porque ela disse a Noemi: o teu povo será o meu povo, mas isso é menos importante do que o que vem em seguida: o teu Deus será o meu Deus. E se não há relato de conversão de Batseba e de Tamar,
O que nós sabemos sobre Ruth e Raabe nos basta para perceber que Deus inclui nos seus planos todas as pessoas que se converterem a Ele. Louvado seja o seu santo nome. Naquele tempo em que as genealogias tinham um valor tão severo, Mateus está mostrando que é impossível você listar um nome que não seja pecador. Eu atentei para 4 das 5 mulheres citadas aqui, mas deixa eu citar alguns outros nomes. Eu poderia citar no versículo 10 o nome de Manassés. Você está familiarizado com Manassés lá no Antigo Testamento? Uma pessoa fantástica, não é? Um homem gentil, pessoa bacana, que mandou matar o próprio avô, segundo diz a tradição hebraica, que era o profeta Isaías, colocando dentro de um tronco de árvore e mandando serrar o tronco. Então, mesmo que o nome de Batseba, Ruth, Raabe e Tamar não estivesse aqui, já há histórias aqui difíceis o suficiente, na verdade, em todos, assim como há em Abraão, que mentiu, assim como há em Jacó, que enganou, assim como há e como todos os outros, Uzias, que teve a lepra surgindo da sua testa por causa da sua blasfêmia e da sua irreverência com a casa de Deus, não tem um aqui que escapa. E sabe onde mais não tem um que escapa? Dentro desse salão aqui. Não tem um que escapa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, removidos, afastados, separados estão da glória de Deus. É como se ele estivesse usando de uma linguagem muito sábia para dizer: vocês se vangloriam tanto do seu passado e da sua história, mas porque estão olhando pelo ponto de vista errado, porque todos estes cujos nomes vocês falam assim, com a boca cheia de empáfia, na verdade cada um e todos eles eram todos pecadores, sobre cuja culpa e condenação prevaleceu a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra lição nessa história é de que pais, escutem-me com atenção, pais não podem garantir a salvação dos seus próprios filhos. Os pais podem garantir a educação cristã dos seus filhos, podem e devem. Os pais podem e devem garantir a formação correta, mínima, dos seus filhos. Os pais podem e devem trazer para si mesmos a responsabilidade de educar os seus pequeninos na igreja e na palavra de Deus, sem delegar ou terceirizar isso para a escola ou para o ministério infantil da igreja, mas sabendo que esta responsabilidade pertence-nos a nós pais. No entanto, ainda assim, quantas e quantas histórias nós sabemos de filhos de exímios crentes, que em determinado momento da sua vida não tiveram qualquer interesse no Evangelho. E alguém, veja como Satanás é astuto, alguém já logo pensa: oh, mas não era o pai que pregava, o pai que fazia isso, o pai que ia à igreja, que levava a família toda, ele levava e estava fazendo o que devia fazer. O fato de alguém se desviar da fé não necessariamente significa que os seus pais eram hipócritas. Não necessariamente. Perceba isso no texto. Nós tivemos aqui homens inigualáveis de Deus, cujos filhos foram inigualavelmente perversos. Um exemplo, só um. Josias, do versículo 11. Josias foi um grande rei nas mãos de Deus. Josias restaurou o culto e o templo e a Páscoa. E Josias foi o instrumento, o pivô de Deus para um grande despertamento espiritual em Israel, como fazia séculos não se via. Mas quem foi o filho dele? Jeconias. Jeconias, a respeito de quem Deus disse assim: ainda que Jeconias fosse na minha mão o meu anel de selar, eu o tiraria. Porque não é raro, amigos, nós pastores encontramos com pais cujos filhos, depois de certo momento da vida, manifestam seu desinteresse pelas coisas de Deus, e os pais terem de beber um cálice amargo de culpa,
e dizendo a respeito de si mesmo: mas o que foi que eu podia ter feito diferente para que não fosse assim? Esquecendo-nos, para falar de maneira pastoral neste assunto, esquecendo-nos que, primeiro, cada pessoa é uma pessoa aos olhos de Deus. E segundo, que Deus tem um propósito a ser cumprido na vida de cada pessoa. E Deus tem uma didática da forma como Ele leva cada pessoa à decepção com o mundo e à fé no Salvador. Então, de fato, muitas vezes os filhos são educados pelos seus pais e continuam nesse caminho, e que coisa inspiradora quando isso acontece. Mas quando isso não acontece, às vezes não acontece. Resta ao pai saber esperar no Senhor. Resta ao pai não desistir de interceder e de amar com firmeza. Me vem à memória aqui agora, durante aquele período de lockdown, a gente assistia vários cultos, né? Porque acabava da nossa igreja, já estava ali, eu assistia o próximo, pelo menos eu assistia vários cultos. Tendo batismos. E aí o testemunho, como tivemos aqui domingo passado, o testemunho do irmão, ele começou, um homem de 50 anos de idade, começou a frequentar a igreja. E depois de alguns meses pediu ao pastor o seu batismo. E aí o pastor marcou um horário para poder conversar, conhecer um pouco a sua história. Ele contou a sua história, disse que foi criado na igreja. Mas depois, quando chegou na adolescência, perdeu o interesse pelo evangelho, perdeu o interesse pela igreja. Por mais que a mãe convidasse, ele rejeitava os convites. Nem no culto de Natal ele ia em determinado momento da vida. Mas dizia que a mãe era uma intercessora constante pela salvação do filho. E aí foi que a história fechou o círculo, porque o pastor perguntou: mas qual era a igreja da sua mãe? Ele falou assim: era a igreja de Cascadura, lá no Rio de Janeiro. Ele falou: eu fui pastor em Cascadura. Quem é o nome da irmã? Ele falou o nome da irmã, e ele se lembrou de fato de dirigir muitas reuniões de oração, em que cada quarta-feira à noite essa irmã levantava e pedia à igreja que orasse pela salvação do seu filho. E quando ela morreu, atingido pela morte da mãe, e após a morte da mãe ele decidiu, vou usar essa expressão, tomar vergonha e voltar para aquilo que ele aprendeu. E aí ele teve a sua experiência aos 50 anos de idade de se converter ao evangelho. Meus amados irmãos, é que nós queríamos que Deus agisse no nosso tempo, quando Deus tem o tempo dele. E nós queríamos que Deus fizesse as coisas do nosso jeito, quando Deus tem o jeito dele de fazer as coisas. Por isso, talvez esta seja uma das muitas provas muito rigorosas de fé que um crente tem de enfrentar, e alguns crentes têm de enfrentá-la. Mas aquilo que se aplica aqui, aplica-se a qualquer uma das nossas rigorosas provações, é que nós temos de saber enfrentá-las em oração, esperando em Deus, mantendo a nossa fé fixa de que Deus é perfeitamente potente para nos livrar e para nos abençoar segundo lhe aprouver. E isto, irmãos, é aquilo que nós levamos com a gente em qualquer provação, em qualquer uma. Inclusive as do lar. Meu tempo já está terminando. Eu preciso citar mais uma. Haveria uma outra lição, mas deixa essa para uma outra ocasião. Mais uma lição que essa história nos conta é a de que Deus é o governador da história. Diga amém. Deus é o governador da história. Esta história que está escrita aqui em Mateus 1, de 1 a 17, ela cobre um período de cerca de 2.000 a 2.200 anos, de quando Abraão apareceu até o nascimento de Jesus Cristo. Ao longo desses 2.000 a 2.200 ou 2.400, muito provavelmente 2.000 ou 2.200 anos, o que aconteceu ali foi a escravidão no Egito, quando esse povo ordem de genocídio, matar os meninos. Havia uma tentativa de dissipar a identidade deles, mesclando-os ao Egito. Havia atentados constantes para que eles morressem debaixo da carga pesada do labor, do jugo da escravidão. Primeiro episódio. Aliás, antes disso, antes de serem escravos no Egito, eles foram nômades.
O único pedaço de terra que Abraão teve nesse mundo foi a cova dele. Viveram nômades, armando tendas num lugar e tirando as tendas dali e indo para outro lugar. E você pensaria, se você visse isso, que coisa absurda, um homem rico como Abraão. Ele morava em tendas, não era por falta de recurso, é porque ele estava confessando que era estrangeiro e peregrino sobre a terra, assunto para outro mais adiante. Então eles foram nômades, depois eles foram escravos. 430 anos depois da promessa ter sido dada a Abraão, eles entram na terra prometida, e quando Josué morre, eles entram em guerra civil, eles quase se matam, está lá no final do livro dos Juízes. Então peraí, nomadismo, escravidão, guerra civil. Depois houve o abençoado período dos juízes, que durou 450 anos, como diz Atos capítulo 7. Então você tinha um juiz e um período de integração nacional e de bênção e de avivamento espiritual, seguida a morte do juiz, de outro período de baixa, de guerra, de fome, de invasão, de idolatria. Caminha comigo, nós estamos vendo o Antigo Testamento em relance aqui. Quando finalmente surgiu o último dos juízes, o nome dele era Samuel. E Samuel foi capaz de reunir todo o rebanho do povo de Deus, que então constituiu-se uma nação, primeiro erradamente debaixo de Saul, depois sim uma nação como Deus desejava que fosse debaixo do rei Davi durante 40 anos, depois o rei Salomão durante 30 anos. E o que aconteceu depois? Divisão de novo. E então teve uma sucessão de reis. O reino do norte, meus amigos, teve 19 reis, e todos eles eram péssimos. 6 foram bons, todos os outros foram ruins. A tendência natural, ao longo de um tempo tão grande, e de situações tão difíceis, era que eles se perdessem, era que eles se dispersassem, que esses nomes sumissem nas areias da história. Porque depois disso você teve a invasão do reino do norte, a invasão do reino do sul, você teve 70 anos na Babilônia, a trama de Amã durante os dias de Ester para poder aniquilar todos os judeus, a invasão dos gregos. Eu não estou querendo aqui apenas passar esse filme, eu quero apontar para o nosso Deus. Deus, em todas estas coisas, cuidou do seu povo. Deus em todas estas coisas cuidou do seu povo. Até durante a escravidão, e os tirou da escravidão. Durante a guerra civil, e Ele os trouxe de volta a si. E durante cada baixa, Deus os erguia novamente. E quando estavam espalhados pelo mundo, Deus os trouxe de volta, como disse que faria. A história final que este trecho maravilhoso nos conta é sobre a soberania e sobre a fidelidade de Deus, perfeitamente fiel para cumprir tudo o que prometeu. Imagine-se, e aqui nós vamos concluir, imagine-se como se você fosse um judeu vivendo no ano 40 a.C. Só para contexto, o ano 40 a.C., a coisa estava ruim por lá. Um judeu do ano 40 a.C. pensaria assim: minha mãe falava, a minha avó também, que um dia Deus ia mandar um Salvador para nós. Mas quando eu olho para o jeito que as coisas estão agora, eu acho que isso era uma história, eu não acho que isso era verdade. Um judeu do ano 40 a.C. pensaria assim: se Deus realmente amasse o seu povo de Israel, como diz a história lá do Antigo Testamento, por que Ele permitiria nós estarmos debaixo dos gregos e dos romanos? Se Deus realmente fosse cumprir todas estas promessas que Ele diz que vai cumprir em favor de nós, será que as coisas não deveriam estar um pouco mais animadoras, mais encorajadoras do que isso, não? Para que alguns anos depois, nascesse de fato o Filho de Deus. Talvez nós olhemos para o mundo hoje com muito desânimo.
e olhemos para as situações do mundo ou da vida de cada um de nós com muita dificuldade e pensamos assim: de fato, a minha mãe, a minha avó falavam que um dia Jesus vai voltar, mas eu olho para o mundo hoje, por que não voltou ainda? Ou alguém olhará para a sua própria vida e diz: a Bíblia fala que Deus tem um amor tão grande por mim, mas se isso é verdade, por que minha vida está do jeito que está? Nós conseguimos entender os dilemas de alguém nesse exercício de imaginação, porque eles não são muito diferentes dos dilemas de hoje. O que Deus fez no passado é a prova daquilo que Deus fará no futuro. A prova de que Jesus voltará, meus amigos, é que Ele veio. E as promessas de que Ele viria não caíram, nem foram achadas falsas. Tampouco serão achadas falsas as promessas de que Ele voltará. Talvez nós estejamos há 40 anos do retorno de Cristo, talvez nós estejamos há 40 horas, ou 40 minutos, porque o seu retorno será súbito como o ladrão que vem à noite. Por isso o Senhor Jesus exortou: estejam acesas as suas lâmpadas, e vigilantes os seus corações, porque a hora em que não esperam, virá o Filho do Homem. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por ter permitido que nos reuníssemos esta noite, por nos ter trazido aqui, e por ter separado, Senhor, esta seleção da Tua Palavra para a nossa meditação. Obrigado porque um dia, séculos atrás, o Teu Espírito Santo moveu Mateus a escrever estas linhas, trazendo nelas a Tua Palavra para o Teu povo em todo tempo e lugar. Obrigado porque o Senhor preservou, Deus, esta palavra intacta ao longo de tantos anos, sem corrupções, sem alterações, de tal maneira que nós podemos ler aqui esta noite e saber que estamos lendo a verdadeira palavra de Deus. Que privilégio! Mas obrigado sobretudo, Deus, porque a Tua palavra ministra conforto, ânimo, esperança, fé ao nosso coração. E que saibamos, ó Deus, com o coração reter aquilo que na Tua palavra está, para a nossa bênção e para o louvor do Senhor na nossa vida. Obrigado pelo culto esta noite. Obrigado pela presença dos irmãos, obrigado mais ainda pela presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Amém.